Por um outro lado, nós também temos a única chave para sairmos daqui. E eles não têm. As outras raças não têm essa chave, não têm essa frequência que os dimensionais, que a raça adâmica tem, que é a transmutação, que é a capacidade de passarmos para outra realidade, regressarmos, né, para os mundos superiores, ou seja, ir para o céu, para o reino do céu, com o nosso corpo, sem o processo da morte. E essa transmutação do corpo e do espírito é justamente o caminho de retorno, é o caminho de evolução, é o único caminho de evolução que existe. Foi por esse motivo que os líderes mundiais, os controladores do mundo, os colonizadores da Terra, estas raças vizinhas, os Anunnakis e outras, construíram um sistema, a Matrix, para que aprisionasse todos os dimensionais aqui, para que ninguém despertasse. Ou seja, criaram um mundo de mentira para que nós ficássemos limitados, inconscientes, adormecidos, presos aqui embaixo. Eles fizeram isso de propósito. E estamos até hoje aprisionados no sistema, no mundo que eles colonizaram, que é toda essa região aqui nossa, do primeiro anel, e eles criaram esse sistema extremamente bem articulado já. Isso já tem mais de 13 mil anos que aconteceu e vem acontecendo, né? E nós estamos aqui, nessas grades, né? Presos aqui. Não conseguimos sair até hoje. Ainda dominados pelas emoções, por tudo isso. Por um outro lado, nós também temos a única chave para sairmos daqui. E eles não têm. As outras raças não têm essa chave, não têm essa frequência que os dimensionais, que a raça adâmica tem, que é a transmutação, que é a capacidade de passarmos para outra realidade e regressarmos, né, para os mundos superiores, ou seja, ir para o céu, para o reino do céu, com o nosso corpo, sem o processo da morte. E essa transmutação do corpo e do espírito é justamente o caminho de retorno, é o caminho de evolução, é o único caminho de evolução que existe. Então a raça adâmica já alcançou este patamar, já pode realizar esse processo, que é o processo da evolução real, né, aqui na Terra. Este foi o objetivo da raça adâmica ter sido criado, para favorecer, na escala evolutiva, a evolução de todos os espíritos que fossem encarnar na raça adâmica. Só que aconteceu? As outras raças, que não têm alma, são desalmados, né, só têm espírito e corpo, fizeram o quê? Já que eles têm essa genética aperfeiçoada, e nós não, eles conseguem e nós não. Eles estão num corpo melhor que o nosso, sendo que a gente que criou eles, a gente criou esse corpo humano. E agora eles estão mais inteligentes, mais aperfeiçoados do que nós mesmos. Então surgiu o quê? Uma inveja, surgiu uma resistência. Eles criaram um sistema para escravizar a raça adâmica. A princípio, eles tentaram dizimar a raça adâmica, né? Destruir a raça adâmica. O dilúvio, o último dilúvio, foi provocado para isso, né? Mas, com a intervenção que houve dos seres, né, o apoio, a ajuda que foi dada ao Enki, a um dos Anunnakis que estava agindo para proteger a raça adâmica, nós conseguimos sobreviver, ficar na Terra. Senão ela teria sido dizimada pelos Anunnakis na época, porque eles queriam realmente acabar com o ser humano adâmico. Até hoje é assim. Até hoje. Uma parte deles quer dizimar a raça adâmica. Só que outra parte não. Outra parte quer preservar a criação deles, né? Então é uma briga entre eles. E o que nos resta? Nos resta uma única coisa, um único caminho. Despertar, encontrar o caminho de retorno, né? A nossa jornada evolutiva, o nosso caminho de evolução. Nós temos que descobrir como proceder para que através dessa genética, né, desse corpo, com essa mente, com esse espírito que nós temos, nós possamos realmente voltar da onde viemos e sair dessa prisão que nós estamos aqui. Tudo isso tem a ver com o nosso desenvolvimento. Desenvolvimento físico, mental, espiritual, dimensional, para que justamente possamos nos tornar super-humanos.
José Pereira perguntou, mas não foi o Criador que criou o corpo humano? Sim. Tudo que existe na criação, tudo, desde o mineral, do vegetal, do animal, do humano, todos os reinos da natureza foram criados, manifestados, projetados pela energia suprema, o Criador, não é? Então, tudo está dentro da criação dele. O que aconteceu foi que os corpos de muitas raças humanas aqui na terceira dimensão, depois da criação primordial, ocorreram manipulações genéticas, ocorreram modificações genéticas e aperfeiçoamento das raças. E a raça humana daqui do primeiro anel, onde nós estamos, passou por uma mudança, por uma mutação genética, uma miscigenação e uma interferência que ocorreu através da raça dos Anunnakis e depois através da presença dos dimensionais na Terra. E esse conhecimento, ele é universal, ele não diz respeito a nenhuma religião, nada disso, tá? Nenhuma doutrina, nada disso, porque aqui nós unificamos o conhecimento presente em todos os corpos de sabedoria e informação do mundo, né? Então vamos lá. Nós, dimensionais, temos corpo, espírito e alma. Podemos chamar corpo físico, corpo de luz e alma. Então nós somos o corpo de luz, nós somos o espírito. E estamos usando um corpo físico, estamos usando um veículo, né? Da mesma forma que o piloto de carro está dirigindo um carro, né? Ele está usando um carro para dirigir. Da mesma forma, nós somos o ser, o espírito, temos um corpo de luz, que somos nós em essência, e usamos um corpo físico, temporariamente, para estarmos aqui. E qual é o nosso desafio? Nosso desafio é justamente conseguir fazer a integração do corpo físico com o espírito, ou seja, tornar um só, sem deixarmos que a morte vença este processo de integração. Este é o desafio do ser humano na terceira dimensão. Por isso que a raça adâmica foi criada justamente para aperfeiçoar esse processo evolutivo que deveria acontecer. E a tendência é que isso ocorra para todas as raças, para todos os anéis da Terra, né? E a alma é justamente aquilo, vamos dizer, é a biotecnologia que é inserida em nós, é o nosso eu superior, podemos chamar assim, né? Que nos faz estar em comunicação, em comunhão, em conexão direta com a energia suprema, ou com Deus. Tá? O que nós temos que fazer exatamente? Nós temos que gerar o que nós chamamos de frequência do eu sou. O que é essa frequência eu sou? É você conseguir, individualmente, integrar corpo físico, corpo de luz e alma. Ou seja, você tem que transformar o seu ser, integrar ele, cuidar dele, para que você consiga se conectar diretamente com o que nós chamamos de eu superior ou eu do futuro, que é, na verdade, quem realmente nós somos, né? Em essência. Quem nós somos em conexão e ligação direta com Deus, com a energia suprema. Nós, na verdade, somos como um ser que está lá dentro de nós e ele se manifesta com diversos corpos de densidades diferentes. Uma fusão de várias camadas, de vários corpos que compõem o nosso eu integral, o nosso ser integral. O que aconteceu com a gente? Nós estamos completamente desalinhados, desconectados. O nosso corpo físico vibra de um jeito, o nosso corpo de luz, ou seja, o nosso espírito, né, vibra de outro jeito, e a nossa alma não consegue estabelecer conexão conosco. Em outras palavras, meu corpo físico, se ele não estiver saudável, vibrando numa frequência elevada, com saúde, né, sendo realmente bem cuidado, eu estou o quê? Destruindo o meu computador.
eu estou destruindo as peças do meu computador. Automaticamente, o espírito não consegue se manifestar nesse corpo, ele não consegue usar esse corpo. Os programas instalados no computador não vão conseguir funcionar direito. E o que acontece para piorar isso tudo? O espírito, né, que são os programas, os arquivos, nós mesmos, que estamos instalados nesse computador físico, que é o corpo, né, estamos cheios de vírus, estamos totalmente doentes, espiritualmente, psicologicamente. Então as nossas emoções, a nossa mente, os nossos pensamentos, nossas crenças, nossos traumas, nossos medos, nossos problemas psicológicos, né? Nossas dificuldades emocionais, tudo isso está onde? Está no corpo? Não, está no espírito, está no corpo de luz. Então, o corpo de luz, se ele não for cuidado, ou seja, se o espírito não for trabalhado, não for curado, cuidado, equilibrado, o corpo sofre as consequências disso. O corpo somatiza doenças, o corpo não consegue dar conta de sustentar um espírito que esteja doente. O que acontece? O corpo morre. Surgem doenças, a pessoa envelhece, a pessoa perde totalmente a sua conexão, né? E não consegue receber nenhum impulso da alma, não consegue receber a conexão com Deus. Ela não se alinha com Deus, ela fica completamente perdida, porque ela não tem a conexão, ou seja, a frequência eu sou. Só um nome, tá, pessoal? Para simbolizar essa conexão que a gente tem que fazer. Com o nosso eu superior, nosso eu do futuro, vamos dizer, que é justamente o que nos conecta à energia suprema e vai nos fazer voltar e evoluir, né? Retornar para o reino dos céus, para o mundo divino, para outras dimensões. O que o governo oculto faz, né? O que o sistema faz com a gente? Ele destrói o nosso corpo físico através da alimentação, através das toxinas, através das doenças, não é? Para que a gente fique desequilibrado em todos os sentidos. E ele detona o nosso espírito, não é? Gera só problemas para a nossa vida espiritual, emocional, mental. Ou seja, eles fazem um sistema que destrói e faz com que o nosso corpo físico e nosso corpo de luz não fiquem sincronizados, integrados, saudáveis. E isso faz o quê? Bloqueia a nossa alma de nos conectar e nos transformar em seres divinos aqui na Terra. Nós não conseguimos retomar a nossa frequência dimensional de anjos, de seres divinos, de dimensionais. Por quê? Porque o nosso corpo físico está destruído e o nosso espírito está doente. Então, nós temos que trabalhar para buscar a nossa evolução, nossa transmutação, para encontrar essa janela, né, que seria essa oportunidade da gente conseguir esse salto evolutivo, essa libertação, nesses 3 pilares aqui. Primeiro, a alimentação saudável, exercícios físicos, alimentação com essências, manás. Manás eu chamo aqui de uma alimentação divina, né, que nós em Dáquila conhecemos bem. Cuidar do nosso peso, cuidar do nosso sono, né? Entre outras coisas mais que nós temos de conhecimento que ajuda no cuidar do nosso corpo, né, e do nosso espírito. O outro pilar é a energia do namoro, ou a energia primária. O que seria isso? Seria algo que está completamente manipulado hoje em dia na sociedade, pelas religiões, né, principalmente, pelos tabus, pelas crenças da sociedade, que é justamente trabalhar a energia emocional primária de uma forma saudável, ou seja, energia sexual. Nós temos que compreender o que é esta frequência do namoro, ou a energia do amor, do sexo, da união, né, da modulação da alma, porque é justamente essa manipulação emocional da nossa própria energia, que nós chamamos de Kundalini, que vai transformar a energia do nosso corpo e do nosso espírito em uma frequência mais alta, mais acelerada,
E o conhecimento por trás disso que é importante. Por isso que a sexualidade é tão manipulada e fizeram a questão de destruir esse conhecimento e desvirtuar as pessoas no aspecto de relacionamentos amorosos e da sexualidade, para que justamente elas percam a capacidade de gerar essa frequência, essa capacidade de se desenvolver e evoluir. A partir disso, existe o desenvolvimento da consciência. Quanto mais eu cuido do meu corpo, cuido do meu espírito, cuido da minha energia primária, mais eu desperto consciência, discernimento e entendimento. Ou seja, eu evoluo espiritualmente. Somado a isso, entra um outro trabalho que está ligado ao que nós chamamos de energia crística. O que é essa energia crística? É justamente o único trabalho que nos falta. Né? Porque nós conseguimos trabalhar, cuidar do corpo e cuidar do espírito. Só que o trabalho com a energia crística é o mais difícil e é o que justamente está faltando. E é o que nós estamos trazendo aqui. E é o que Dáquila Pesquisas também traz como treinamento para todos nós. Que é justamente o quê? As ativações, o treinamento diretamente com os nossos parceiros dimensionais. Quando nós recebemos os banhos de luz, as ativações e interagimos, não é, com as realidades paralelas, com os seres, né, através de contatos, através desse desenvolvimento que nós estamos falando aqui no canal já há dias, né, nós recebemos as ativações de energia crística. Essas ativações nós podemos chamar que seria um abastecimento. É como se uma energia que vem de Deus, do alto, se manifesta aqui na Terra. E nós recebemos, absorvemos essa energia em forma de luz, tá? Isso, se vocês forem ver os vídeos de Dáquila, os vídeos dos fenômenos, né, que acontecem com a gente nos treinamentos e tudo mais, vocês vão ver o plasma, as ativações de luz, as naves, tudo que acontece de emanação fotônica, luminosa, seria esses banhos de luz, essas ativações com energia crística, tá? Fazendo uma analogia, assim, a gente pode entender a nossa estrutura como sendo essa carruagem com esses 5 cavalos, tá? Então o nosso corpo é essa carruagem, nosso corpo físico. E existem 5 cavalos. Cada cavalo desse, vocês podem ver, é um dos 5 sentidos. Visão, olfato, audição, tato e paladar. Os 5 sentidos guiam nossa vida, nosso corpo. E estão ligados a algumas rédeas que estão segurando eles. E alguém está aqui como condutor da carruagem, tendo que ter o controle desses cavalos, guiando esses cavalos. Não é? Porque esses cavalos, eles vão seguir os instintos primitivos que a natureza humana nos traz. E são esses cavalos que vão controlar a nossa vida. Então, aonde eu estou colocando o meu corpo físico, ele está sendo dominado pela minha visão, pelo meu olfato, pela minha audição, pelo meu tato e pelo meu paladar? Ou eu que estou no controle dos meus 5 sentidos e consigo conduzir a minha vida para onde eu quero? São os cavalos que me levam, não é? Ou sou eu que conduzo os cavalos? Bom, quem é essa pessoa que está aqui, de roupa azul, segurando as rédeas? Somos nós, nosso espírito, nosso corpo de luz, né? Que deveria controlar os 5 sentidos. Nós, o nosso ser, deveria controlar o nosso corpo, conduzir a carruagem corretamente. Só que, se o espírito não está preparado, se nós não estamos no controle, com a consciência desenvolvida e trabalhada e desperta, os cavalos vão ficar descontrolados e vão nos conduzir
nós vamos perder as rédeas, nós vamos perder o controle da carruagem. E é isso que acontece com a nossa vida. Por isso que a gente não consegue evoluir. E quem é essa pessoa aqui atrás, sentada, em desespero aqui, né? Apavorado aqui com a boca aberta? Quem é? Vocês têm ideia? É o nosso eu superior. Somos nós, na verdade, que deveríamos dar o comando, não é? Ou seja, a nossa alma, aquilo que nos conecta a Deus, aquilo que recebe realmente a energia divina e que deveria passar essa conexão, essa frequência divina para o condutor da carruagem e dar a ordem para ele. Eu sou o senhor da carruagem, você deve me conduzir aonde eu mandar. Você vai me levar para onde eu ordenar. Só que, pelo jeito aqui, está todo mundo fora de controle, né? Nós não temos a capacidade de conduzir a vida e o caminho na situação que está. Então, a nossa situação hoje qual é? De muitos de nós, né? Nós estamos exatamente como essa pessoa aqui. Não conseguimos ter a condução do nosso espírito, do nosso corpo de luz, né? E nem do nosso corpo físico. Nós estamos completamente desgovernados. E é isso que a elite mundial, que o governo oculto, que o sistema quer da humanidade. Deixar todos os cavalos desgovernados, deixar todas as pessoas desesperadas, sem equilíbrio, sem consciência, sem controle de nada. Então eu pergunto a vocês, nós vamos continuar nesse ciclo aqui até quando? Nascimento, cresce, fica jovem, envelhece, morre, volta, fica velho, vira um esqueleto, só troca de roupa, né, o tempo todo e não sai do lugar, fica girando, girando, girando e nada muda. Nossa vida, a gente continua escravo aqui nesse sistema, nessa prisão que os Anunnakis criaram e a gente não consegue dar o salto quântico, sair desse ciclo aí, que muitos chamam de samsara, né? A roda que nos aprisiona aqui na Terra.